Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma participação super importante aqui na live com o Ricardo Ferraz. O Ricardo já está entrando aqui. A ideia é que nós entremos juntos. Estava tentando fazer um testezinho antes, mas não consegui. Então a gente vai tentar aqui e tomara que dê tudo certo para a gente conseguir entrar com o Ricardo. Ó, ele já tá clicando aqui para conseguir. Vai dar certo agora, Ricardo. Botou ali para aceitar. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Boom. Eu sou arquiteta e urbanista e trabalho com acessibilidade e inclusão. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos meio avermelhados na altura dos ombros. Estou com uma blusa vermelha. E atrás de mim tem várias coisas de acessibilidade, inclusão, livros, bonecas, enfim. Várias coisas do nossos assuntos de acessibilidade e inclusão. Hoje eu vou trazer aqui para conversar com a gente uma pessoa que a gente sempre vê eles nas palestras de acessibilidade e inclusão, mas não sabe que é ele. Em quase todo evento de acessibilidade que eu vou, o pessoal sempre usa uma charge do Ricardo Ferraz, mas às vezes nem sabe quem é o Ricardo e nem que é dele, certo? Então, eu trouxe o Ricardo aqui para ele conversar com a gente sobre acessibilidade e inclusão. Para quem quiser depois o certificado de participação da live para apresentar na faculdade, alguma coisa assim, me chama depois ali no direct que eu mando o link para poder acessar ao certificado e tudo certo, relaxem, assistam a live e depois a gente faz essa solicitação de certificado. Vamos apresentar então o Ricardo, que é o que viemos aqui fazer, né? Então o Ricardo Ferraz, ele é de Cachoeira do Itapemirim, lá no estado do Espírito Santo. Ele é ilustrador e cartunista e ele tem um grande destaque tanto nacional quanto internacional com os cartoons dele relacionados ao cotidiano da pessoa com deficiência. Eu vou chamar ele aqui para a gente poder conversar então com o Ricardo Ferraz. O Ricardo está entrando. Ó, tá entrando o Ricardo. Ricardo, só dá uma viradinha na tua câmera porque nós estamos vendo teu computador, eu acho. Ah, tá. Deixa eu ver como é que é. Aí, fechou. Oh, Deu certo. finalmente apareci. Aleluia. Tá. Ô, Ricardo. Eu tenho um trauma com isso, tá? Não, a gente testou, gente. A gente fez vídeo para ver como a gente ia apresentar, mas que bom que deu certo, né, Ricardo? Porque o negócio é o seguinte, eu sou um analfabeto digital e já perdi muitos bondes da história. Na hora de clicar para participar de uma live, eu não encontrava essa ferramenta e ficava fora. Era uma frustração e jurei, nunca mais vou participar de live, tá? Estou participando porque é você. Tá? Obrigada, Ricardo. Porque é uma tensão nervosa, tá? Desculpa, olha, estou até vermelho. Ô, Ricardo, antes que a gente se esqueça, pode ser que depois alguém assista essa live depois do vídeo, ou que tenha alguma pessoa com deficiência visual assistindo. Eu sei que temos sim um colega aqui com deficiência visual assistindo. Se tu puderes te audiodescrever, te agradeço. Sim, então, primeiramente, foi apenas essa fala, foi mais um susto, né? O reflexo do susto, mas agora, tranquilamente, né? Já estou bem-vindo em casa, né? Está mais relaxado. Isso. Isso é sorriso, né? Então me deixa mais descontraído, tá? Pois é, Mariana, boa noite, Mariana, boa noite a todos. Eu agradeço muitíssimo pelo convite, muito honrado por estar aqui para esse bate-papo informal, tá? Então, vou fazer minha descrição. Sou uma pessoa de pele branca, mas agora está um pouco avermelhada, né? Que eu estava temendo. Falei, meu Deus do céu, será que eu vou perder mais uma vez esse bonde? Aí minha pressão subiu, tá? Porque eu sou uma pessoa com uma certa idade, sou um idoso,
né? Então, pele branca, porém avermelhada, cabelos brancos, barba branca, bigode branco, óculos de grau, todos esses apetrechos, né, de uma pessoa de uma certa idade. Vou fazer, não escondo a minha idade com muita honra, né? Se Deus quiser, eu vou chegar aos 71 anos agora, dia 1º de julho, sábado agora, quero receber presente de vocês, ou melhor, já estou ganhando presente de vocês, tá? Que bacana, Ricardo. E meus óculos de aros marrom escuro, estou com uma camisa de malha branca, de golas, né? E ao fundo uma estante de aço com alguns livros. Eu estou no quarto da bagunça, tá? E, enfim, então o artista tem um ateliê. Eu falo que eu tenho o meu quarto da bagunça, né? Pelo fato, né, de ser um artista autodidata, né? Ainda faço tudo no improviso. Por exemplo, um circo, para fazer um círculo, eu utilizo um copo. E é assim, tá? Então eu faço minha arte assim, tá? Eu vou sobrevivendo. O Ricardo é raiz, ele não é Nutella, gente, ele é raiz. Pois é, então tecnologia para mim assim, me assusta ainda, né? Mas estou chegando lá. Tá? E, Ricardo, o que tu acha que tu tá fazendo aqui, homem? Como que o Cartoon da acessibilidade entrou na tua vida, essa área da inclusão? Conta pra gente, porque de onde é que tu acha que veio tudo isso, assim? Olha, eu acho que tem um provérbio que diz que necessidade faz sapo pular. É uma longa história, mas eu posso dividir a arte na minha vida em 2 momentos, né? Primeiro foi na minha infância, quando eu contraí a poliomielite aos 5 anos de idade, então a arte foi fundamental para eu sair daquele isolamento, né? Depois posso estar contando um pouco mais detalhes sobre a minha infância e o meu amor pela arte, né? E vou pular. E depois, em 1981, que foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, instituído pela ONU, e tinha como tema central um tema até utópico: participação, plena igualdade de direitos. Tá? Como falar de direitos se não existia ainda uma lei que falasse de nossos direitos? Porque estávamos excluídos sobre a cultura milenar, né, do inválido, do incapaz. Então, você derrubar, é mais fácil você derrubar todas as muralhas existentes no mundo do que uma cultura milenar, né? Desde os primórdios, né, da humanidade, a sociedade nunca soube lidar com as pessoas com o diferente, e principalmente as pessoas com deficiência sofreram muito naquela época, né? E em 81 ainda estavam sobre ainda os requisitos dessa cultura da invisibilidade, né? O inválido, o incapaz, né? O invisível, tá? Então eu tive essa nobre e espinhosa missão de estar articulando, tentando articular um movimento de pessoas com deficiência na minha cidade. Só que eu não conhecia outras pessoas com deficiência além de mim, né? E eu falei, e agora? Onde eu vou encontrar essas pessoas? A minha cidade tem uma topografia extremamente acidentada. E sem meio de comunicação, se naquela época tivesse internet, né, essas redes de comunicação como temos hoje, né? Uma cultura, porque a cultura, eu falo e você ouve e sabe o que eu estou falando. Agora, quando não há uma cultura, quando não há um meio de comunicação, você fica impotente, né? Sim, então, sim. Devido, né, essa explanação, né, essas barreiras, a ausência, né, de cultura, de meio de comunicação, só restou a única alternativa: subir literalmente a pé, num sol escaldante, todos os morros de Cachoeiro, Itapemirim, terra
do Roberto Carlos, que para muita gente não sabe, ele usa prótese e usou muletas na época que era criança aqui em Cachoeiro. Né? Então eu subi todos esses morros da cidade de Roberto Carlos, né, à procura dessas pessoas, para falar o quê? De direitos, a educação, trabalho, era utopia. Mas o que eu encontrei foi um quadro dantesco que me assustou muito. Eu vou citar algumas situações. Né? Chegava num bairro procurando as pessoas. Naquela casa mora uma pessoa, um aleijadinho. Eu chegava até lá e, quando eu ia procurar, batia a porta, né? Eu era mal atendido pelos familiares, achavam que eu estava pedindo esmola, logo já jogavam uma pratinha para ele. Falava, não, eu estou aqui, eu não estou pedindo esmola, eu queria falar com o fulano. Não mora aqui não. Aí eu falei, não, sabe por que nós estamos criando uma associação e o objetivo é ajudar? Sim, ajudar. Tá. Ajudar eu quero, então tá. Meu filho, mas não adianta o senhor falar com ele, porque ele não presta para nada, coitado, ele é todo aleijado. Eu falei, eu quero conhecer essa pessoa, mas não adianta você falar com ele. Aí eu entrava sem pedir licença e deparei num quarto de despejo, uma situação dramática. Encontrei um jovem amarrado na sua cama e nunca tinha visto sequer a luz do sol. E eu fiquei ali em paz, eu falei, meu Deus, por que ele fica amarrado? Aí o pai, olha, ele é muito nervoso, tá? Só assim, só abarrando, eu consigo trabalhar em paz, posso sair, tá? Enfim, eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou falar para a sociedade, né, que o movimento está lutando pela dignidade. E aquilo né, era visto como normal na época, né, Ricardo? Então, para eles, na casa deles, aquilo era normal para eles, né? Era normal, tá? Porque as pessoas, como diz, era um inválido, era uma pessoa que tinha problema, né? E devido àquela situação, a pessoa tinha uma reação, né? E essa reação, para eles, era o seguinte, vamos amarrar porque ele é muito nervoso, tá? Às vezes a pessoa também, como diz, além de uma deficiência física, né, era surdo, enfim, então uma comunicação muito difícil. Então falei, agora, fiquei impotente porque, como falei, porque a nossa voz ganha eco é quando já há uma cultura de inclusão em construção. Eu falo, as pessoas entendem, sabem o que eu estou falando, o que eu pretendo, né? Enfim. Agora, imagine, há décadas, né? Milênios, só a sociedade ouvindo, olha, é um inválido, é um incapaz, né? Enfim, de repente a gente fala, não, como diz, a cultura de você não pode, né? Quem ditava você não pode era a sociedade. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não. Era a cultura do não. E de repente vem a pessoa com deficiência falando, eu posso. Aí é um choque, né? Então eu falei, e agora? Como é que eu vou levar à frente a proposta da ONU, que era lutar pela inclusão? Não era nem inclusão na época, era reintegração social. Depois a gente pode até falar sobre a diferença de inclusão e reintegração. Eu falei, e agora? Não havia um meio de comunicação, uma cultura. E na época eu fazia desenhos, cartoon, de uma forma bem atrasada no jornal tipográfico. Eu falei, por que não fazer um cartoon abordando esse tema? Mas só que é o seguinte, eu quero fazer um cartoon humorado, mas não para abordar um tema fazendo piada, né, de pessoas com deficiência. Não quer fazer chacota, né? Chacotas, como existe ainda, infelizmente, as redes sociais estão ainda, infelizmente, explorando né, as pessoas com deficiência, né, com piada, mau gosto. Eu falei, não, eu vou fazer piada, sim, mas mostrando que a deficiência está na cultura da sociedade e não na pessoa com deficiência. Tá? Então, eu fui muito feliz, né? Primeiro, que é um tema que eu posso falar de cadeira ou de muletas, porque eu tenho a minha deficiência, posso falar, eu sou um muletante. É oficial falar muletante? Não, mas eu posso falar.
E os amigos mais próximos, é um muletante. Né? Mas nós gostamos de ser chamado, né, por pessoa, ou pessoa com deficiência, ou, de preferência, meu nome é Ricardo. É isso Pois é. aí. Então, ô Ricardo, só para assim, ó, para quem, sei lá, pode ter alguém que está te vendo aqui pela primeira vez, então assim, tu teve a polio lá quando tu era pequeno, certo? E Sim, aí tu sim, sim. chegou a andar de cadeira de roda ou não? Direto tu foi usar a muleta? Como é? Olha, se você me permite, eu só vou concluir o cartoon para depois eu voltar um pouquinho à Beleza. minha infância. Tá? Tá? Então já estou concluindo. É o seguinte, então eu comecei a fazer esses cartoons abordando esse tema, então fui pioneiro, né, a abordar essa temática, a problemática, né, usando o humor, né, para sensibilizar a sociedade, denunciando, né, as barreiras, tanto as barreiras arquitetônicas, né, na época, né, que eu fiz muita crítica à arquitetura, não os arquitetos, mas a arquitetura, a cultura da época, e as barreiras atitudinais. E o trabalho foi ganhando dimensão, o tempo foi passando, depois eu fui levando para as exposições, expus meu trabalho no Brasil inteiro, e assim foi ganhando essa visibilidade, como você vê meu desenho em alguma palestra. Então, porque ele foi crescendo de uma tal forma, e agora que a sociedade, em tempos de inclusão, passou a entender melhor o que é o meu trabalho, qual é a proposta, que antes, não, esse rapaz é problemático, tá? Então não dá muita bola para o meu Que trabalho. chato, de certo, é. Quantas vezes eu ia fazer uma exposição, minha exposição tem 42 anos que percorre o Brasil, de novo, aí algumas pessoas aqui da cidade, de novo aquele tema, eu falei, não, para você conhece, agora, para as pessoas que não conhecem, o desenho que eu fiz aí, há 40 e poucos anos, tem duas formas, ou mostrar que ainda existe a barreira, ou mostrar que a história das pessoas com deficiência foi em cima das barreiras, deparando com as barreiras arquitetônicas, ambientais, Ô Ricardo, humanas. eu não sei dizer se isso é bom ou se ao mesmo tempo é até um pouco triste, mas a gente vê como os teus desenhos, eles mostram a atualidade, sendo que são desenhos, alguns super antigos, né? Tem temas que a gente vê ali em alguns, depois a gente vai mostrar alguns aqui, né, Ricardo, para a gente contar qual é a história. Mas tem alguns que, assim, a gente fala tanto hoje, incapacitismo, temas assim que tem gente que acha que é tipo, é super novidade, como se fosse uma coisa assim, do modinha. E tu mostra com os teus desenhos que isso não tem nada de modinha e que tu já vem falando disso há muito tempo atrás, né? Sim, sim, sim. E, lamentavelmente, porque eu esperava que um desenho que eu fiz em 81, né, como forma, né, de protesto, não simplesmente foi ter gosto pelo desenho. Não, foi uma necessidade. Tá? Porque o que eu não consegui falar com palavras, a minha indignação, eu coloquei no cartoon, na arte. Porque tem uma frase, né, do saudoso jornalista Paulo Francis, que ele dizia: um cartoon vale milhares de palavras para um povo a quem se nega as primeiras letras. Né? Então, a arte foi fundamental nesse processo de denúncia, de conscientização. E hoje, graças a Deus, o trabalho ganhou uma dimensão muito grande. Você está até uma outra frase de um escritor russo. Ele dizia: se queres ser universal, pinte a sua aldeia. Eu pintei a minha cidade e hoje o meu trabalho ganhou uma dimensão, foi para a Rede Globo, foi utilizado pela ONU, foi utilizado pela OIT, né, que tem sede em Genebra, no mundo inteiro. Né? Mas eu estou feliz. Né? Eu fiz a minha parte, né, porque eu fiz... foi numa época quando a sociedade não fazia o seu dever como cidadão, eu fiz a minha parte. Né? Agora, em tempos de inclusão, cada um faz a sua parcela. Tá? Continuo dando, mas agora é a hora da sociedade dar a sua parcela de contribuição.
no processo, né, de inclusão social. Depois, se você dá um parênteses, depois eu posso falar um pouquinho da minha infância, tá? Eu acho que eu prolonguei muito na questão aí do cartoon, que acho que tinha que ficar bem claro por que o cartunista Ricardo Ferraz aborda a realidade das pessoas com deficiência. Na realidade, eu não falo nem... A minha ideia, Ricardo, era mais para as pessoas entenderem que tu usa muletas. Sim. Mas eu tenho uma história interessante também na minha infância. Rapidamente, quando o velho começa... Resume! Então, quando o velho começa a contar a história, ei, lá vem, senta aqui, lá vem a história. Olha, meus pais tinham fazenda, né? E naquela época não existia a vacina, né, contra a poliomielite, né? Naquela época, em 1952, me parece, né, que muitas crianças morreram, né, vítima, né, da polio, né, e eu sou de 52, né, e eu tive sorte, né, que eu contraí a polio apenas numa perna, né. Então, uma criança que brincava, que corria, de repente me vi privado em cima de uma cama, sem contato com crianças, enfim, naquele isolamento, né, de uma fazenda. E meu corpo doía muito, muito mesmo, né? Sem falar as seringadas que meu pai aplicava a injeção no meu braço, a minha poupança virou uma ferida só. Mas naquele sofrimento, um dia eu encontrei a minha salvação. Qual foi a minha salvação? Encontrei um pedaço de papel embaixo da minha cama. Um papel lindo do Japão, sabe? Aí, como não tinha lápis, né, naquela fazenda, né, tantos anos atrás, eu peguei um carvão de lenha e comecei a rabiscar. Quando eu rabiscava, eu nem sentia a dor do meu corpo, né? Porque eu estava preenchendo o vazio da minha mente. Mas a minha infelicidade é quando não tinha mais espaço. Eu falei, meu Deus, e agora? Não tinha onde comprar o papel, onde encontrar o papel, tá? E aquele papel foi um milagre, né? Aí eu imaginei, tinha a única mercearia botiquim lá daquela fazenda. Eu pensei, para eu ter o papel, minha mãe teria que comprar algo, né, naquele boteco. Diz que está com fome. Tá. Ô, mãe, aí berrava, mãe, tô com fome. Aí minha mãe pegava, desesperada, pegava um cavalo, andava quilômetros para comprar os pães. Aí quando eu chegava com aquele pacotão de pão, sabe o que eu fazia? Eu olhava e pegava os pães e jogava fora. Devorava o papel. Então, assim começou o meu amor, né, pelo desenho. Então a arte... E hoje ele é padeiro, não? Sinceramente, né? Então você vê como surgiu a arte, então ela me salvou na minha infância e a minha modéstia à parte, eu acho que eu fui um porta-voz das pessoas com deficiência, pessoas que não tinham voz, que não tinham vez. Nós existimos, tá? E nossa realidade é essa e essa e essa. Então, acho que a minha denúncia, meu trabalho persistente e quixotesco está tendo essa resposta agora. Tá? Graças a Deus. Oi, Ricardo, a Odilene perguntou aqui com quantos anos que tu começou a fazer esses desenhos? Foi logo quando com 5 aninhos ali? Foi novinho? Sim, foi logo quando eu encontrei a poliomielite, aos 5 anos de idade. Né? Uhum. Então, imagine uma criança, porque o meu corpo doía muito, porque a polio ataca todo o corpo, né? E o farmacêutico deu uma atribuição ao meu pai de aplicar as próprias injeções em mim. Meu pai era uma pessoa muito forte, né? Trabalhava na roça, aquela mesma força que ele tinha para pegar uma tora, ele pegava aquela agulha, aquela seringa e aplicava aleatoriamente. E aí é o seguinte, eu via estrelas, né, do meio-dia, né? E aí meu braço, bumbum, virou uma ferida só, tá? Então, se eu não encontrasse esse pedaço de papel, sinceramente, que aliviasse um pouco, né? Aí depois cresci, enfim, tem outras histórias, enfim, mas graças a Deus, né? E passei a usar muletas, foi aos 10 anos de idade, tá? Então, contraí polio aos 5, passei a usar muleta aos 10 anos de idade, e essa muleta quem fez, depois de levar uma coça da minha mãe, né? Eu arrastava a poupança no chão, né? Uma historinha breve também, outra historinha. A minha mãe sempre acreditou que era possível
investir na educação, né? Porque naquela época, na roça, a cultura de quem era pessoa com deficiência... Aí depois meu pai de rico ficou pobre, aí depois a cultura na época de que a pessoa com deficiência pobre tinha que pedir esmola. E minha mãe falou, não, meu filho vai estudar. Né? Aí ela pagava um menino para me levar até a escola. Tá? Aí o menino, no meio do caminho, me dava uma pratinha, me subornava, ia jogar bola, me deixava lá no meio da rua. Aí fiquei um mês sem ir à escola, todos os dias esse menino me subornando, me levava no carrinho de mão, chegava lá, negócio assim, vou jogar uma bolinha, tá? Comprava uma Ricardo, farinha. tu ia para a escola de carrinho de mão, é isso? Não, tá, pois era um camarada que me empurrava, depois chegava no meio do caminho, me deixava no sol escaldante e ele ia jogar bola, né? O cara comprava uma balinha. Tá? Aí depois a minha mãe encontrou a professora e a professora falou, Ricardo, está matando muita aula. E aí ela procurou saber, Ricardo, o que está acontecendo? Aí eu acabei contando a verdade. Ela me deu uma chicotada, bendita chicotada. Aí ela falou, agora você vai andar com suas próprias pernas, seu vagabundo. Pegou 2 cabos de vassoura, improvisou uma muletinha lá, com um prego lá, deixou aquele pedaço de prego, né? E quando eu andei, voltei. Minhas axilas todas ensanguentadas. Mas ali minha mãe estava me dando. Assou o sovaco todo, né, Ricardo? Nossa Senhora, tá? Inclusive, tinha até um provérbio no interior que fulano está sofrendo mais do que sovaco de aleijado, né? Era a terminologia. Né? Enfim, mas então, graças a Deus, essas muletas, né, simbolizam a minha autonomia. Até hoje eu sou uma pessoa, né, que tem toda uma liberdade, né, com certas restrições, tá? Mas graças à minha mãe. Tá? Então, a educação, né, eu estudei pouco, né, devido às minhas dificuldades, mas o pouco, né, foi o suficiente para ser uma pessoa independente, né, trabalhando, estudando e fazendo Não, e olha algo. onde que tu chegou, né? Todo o teu trabalho. Poxa, que bacana. Eu até coloquei hoje aqui no Instagram aquela propaganda da Globo lá do Plim Plim, que mostra um cartoon teu. A gente até queria ver para colocar aqui, mas acabou que a gente não sabe muito bem se dava para fazer ou não. Mas, ô Ricardo, e como é que tu chegou nesse livro aqui, gente? Para quem não conhece esse livro que eu estou mostrando, é o 14 Profissionais e um Propósito, que eu ganhei. Inclusive, eu tinha até separado também. Isso! Tá, porque, Esse inclusive, livro, o Ricardo, ele fez toda a essa ilustração. Então, assim, para quem não sabe, né? Cada capítulo tem uma ilustração do Ricardo. Como que tu chegou aqui no livro 14 Profissionais, Ricardo? Olha, sinceramente, eu falo de todos os livros que eu ilustrei, né, porque há muitos anos que eu faço ilustração, esse talvez foi o livro mais prazeroso de estar fazendo, pelo fato seguinte, como eu falei que em 81, né, eu denunciava as barreiras arquitetônicas excludentes, né, porque na realidade, a sociedade ela criou o conceito do homem padrão, né, mas esqueceu que somos biológicos. Né? Então, nessa transformação, então, quer dizer, as pessoas com deficiência, os idosos, os obesos, não têm acesso, né, a essa arquitetura, infelizmente, excludente. Né? Então, o cartoon, eu bati muito nessa questão, tanto das barreiras arquitetônicas como das barreiras humanas. Né? E depois passei a fazer cartoon, e ilustrando livros, enfim. Mas eu tive a felicidade, a sorte, né, a sorte bateu à minha porta. Essa pessoa foi um anjo, né? Deus mandou esse anjo ao mestre com carinho, o mestre Eduardo Ronchetti, tá? Então, eu já havia feito uma live com ele, a pedido de também uma arquiteta, né? E eu passei a conhecê-lo, né? E o trabalho dele, né? Enfim, né? E ele, mais tarde, falou, Ricardo, nós estamos com esse projeto de um livro,
eu falei, olha, essa é a oportunidade, né? Porque é uma forma de estar falando de acessibilidade, justamente a área, né, que eu mais atuo, né, lutando por uma sociedade mais inclusiva, acessível, né? Então, foi muito importante esse trabalho que eu fiz para esse livro, né? O professor Eduardo, eu tenho uma grande admiração, que eu sempre falo o seguinte, o professor Eduardo, ele descobriu a famosa cabeça do bacalhau. Ele mostrou que a acessibilidade não é bicho de 7 cabeças. Quando se falava em normas técnicas, NBR. 90-50, a gente achava uma coisa eminentemente técnica, como colocar aquilo em prática. Quando fala coisa técnica, a gente fica assustado, mas ele mostrou que é possível fazer a acessibilidade na prática, tá? E você vê que ele levantou a bandeira da cidadania, né, mostrando que a acessibilidade é cidadania, é direitos humanos, e é possível a gente deixar uma casa mais humana, uma cidade mais humana, porque nós, tem aquela famosa frase, dá uma música assim, inútil, a gente somos inútil, porque a gente faz casa, mas não pode viver com dignidade. A gente tem cidade, mas não pode andar. E a cidade hoje é uma cidade caótica, né, que não contempla a acessibilidade, né, representa um perigo de vida, né, para as pessoas, os idosos, crianças, pessoas com deficiência. Então é preciso, né, que os profissionais, os arquitetos, né, pense, vamos fazer algo mais humano, fazer casa para o humano, fazer cidade para a diversidade, para todos, né? E aí o professor me falou desse livro e o propósito, né? E aí ele falou, olha, são 14 profissionais, né? Cada um vai ter seu tema, e aí eu segui, falei, olha, só que eu não sou técnico, tá? Eu faço meus cartoons, a minha visão, mas para isso eu tenho que fazer meus cartoons em sintonia com esse profissional. E foi aí que ele passou todos o contato, né, desses arquitetos, né? Eu fiz contato, olha, e foi assim, uma amizade tão sólida, né? Porque eu tenho um carinho recíproco tão grande, né, por esses profissionais, né? E aquela conversa informal, nada técnico, eu dava a minha sugestão, eles acatavam, tá. Então, dali dessa troca de experiência, em cima de um texto técnico, eu fiz a minha ilustração, né? Então, foi prazeroso, foi algo que me deu uma satisfação muito grande, e com esse trabalho, com esse livro, né, e esse trabalho desenvolvido pelo professor Eduardo, né, que vem promovendo os cursos, enfim, está havendo uma legião, está multiplicando, né, profissionais, arquitetos que estão abraçando a causa da acessibilidade. Porque antes, eu não era... Eu sou uma dessas, né, Ricardo? Eu vou entrar nessa área que é sua, mas eu não conheço. Mas me parece que antigamente o arquiteto era um profissional que fazia a sua atividade lá, né, na parte arquitetônica, de decoração, enfim. Tá? E não agregava valores assim, né, nessa questão de contemplar, né, a diversidade. Né? Mas agora eu vejo um número de arquitetos que falam, né, que abraçam a causa da acessibilidade, luta. Né? Então, quer dizer, desse profissional, cresceu também a consciência, né, de um ser humano que tem o sonho de transformar, né, a nossa sociedade, uma sociedade mais acessível, mais digna, enfim. Então, porque a acessibilidade
ela traz qualidade de vida, né? Ela respeita o direito de ir e vir, enfim, tem todos os conceitos de qualidade, né? Então, isso, para mim, foi, assim, um privilégio, tá? Eu fico muito honrado, até emocionado de ter feito esse trabalho para esse grande professor, tá? E também esse carinho que eu tenho para com essa classe, né, que está abraçando abraçando a causa da acessibilidade, causa que eu abracei há 42 anos atrás. Na época eu estava sozinho, e hoje não, eu tenho vocês aqui como Não, e é meus muito parceiros. bacana porque a gente vê que não está sozinho. Tipo, tem os arquitetos, tem gente do setor de RH que trabalha com diversidade, tem as pessoas próprias com deficiência, tem os cartoons, até a gente estava conversando outro dia, eu e tu, eu te mostrei outros cartunistas que também estavam começando a trabalhar com esses temas de acessibilidade e inclusão, e deve ser muito bacana para te ver e as pessoas te terem como exemplo também, né? Sim, sim, porque eu acredito, né, que eu sou um semeador, né, e eu não posso ser apenas o único, né, então uma hora eu vou embora, eu tenho que deixar os meus frutos, né, então fico feliz quando eu vejo, né, novos cartunistas abordando esse tema, né, então, opa, que bom que o solo, né, criou, né, como diz, foi um solo fértil, né? E Sim. tenho certeza de que vamos colher bons frutos, né? Ô, Ricardo, eu tenho umas perguntinhas aqui que teve um pessoal que colocou antes ali no Instagram para responder. Os desenhos desse livro 14 Profissionais, eles foram feitos para o livro ou eles já existiam? Não, são todos inéditos, tá? E eu tenho, assim, muito... questão ética, não utilizar meus cartoons em outras publicações, tá? Então, eu fiz exclusivamente, né, porque cada desenho, cada ilustração dessa, eu conversando com o profissional, ele relatando, olha, eu vou abordar o tema sobre isso. Tá. Aí surgiu uma ideia. Eu falei, que tal esse desenho assim? Aí eu fazia o desenho e mandava, e a pessoa, tudo bem, ótimo, tá? Ou às vezes não sugeria. Então, foi uma troca muito rica. Tá? Então, esses desenhos são exclusivos desse livro, fruto desse diálogo que eu tive, né, com os Sim. profissionais. Né, tá? Tá. Outra pergunta que eu acho que a gente já meio que respondeu é de onde veio a ideia de fazer cartoons sobre pessoa com deficiência? Foi lá daquele evento da ONU ali que tu começou a ter essa ideia de fazer cartoons com essa dinâmica de pessoa com deficiência, é isso? É que, na realidade, é o seguinte, como eu falei, foi depois que eu me deparei com aquele quadro, né, daquele jovem amarrado, né, na minha Sim. cidade, Foi então muito impactante, a né? minha indignação, tá, foi fruto da minha indignação. Né? Então, foi esse desenho, acho que foram um desabafo, né, um grito, socorro, né? E graças a Deus, né, fiz a minha parte de uma forma quixotesca, porque foi o primeiro cartunista a levar esse tema para as exposições, né, que até então você não via esse tema em espaços cultural. Levei esse tema para as universidades, né, porque eu falei assim, não, o universitário já está um pé fora, né, para o mercado. E ele tem que sair de uma universidade com a consciência social, né? Porque eu estava fazendo uma exposição, acho que na UNP, né? Na Universidade de Brasília, e um cartão sobre arquitetura, sobre barreiras arquitetônicas, ele falou, sabe que eu não tinha pensado nisso? Né? Pois é, então, outra coisa também, eu os convidei, eu convidei esses alunos para uma reflexão em cima do meu trabalho. Depois eu falei, agora nós vamos para uma sala e vamos fazer cartoon, tá? Mostrando o tema seguinte, mostrando que a deficiência não está
na pessoa, e sim na sociedade, dentro do chamado modelo social. Tem um modelo médico e um modelo social. Tá? Que, inclusive, o meu desenho foi utilizado pela ONU, abordando esses dois conceitos. Né? Porque no desenho, no modelo médico, a deficiência era vista como uma doença. Olha, ele tem uma deficiência, ele não pode mais trabalhar, você vai ter que contratar um cuidador, tem que fazer isso, tem que ter cuidado. Então, quer dizer, ficava ali vegetando, porque era a visão médica. Tá? Mas depois, com o passar do tempo, nessa reflexão, na nossa organização social, porque foi muito importante, porque nós tivemos avanços importantes, porque pela primeira vez nós, com deficiência, fomos à luta sobre o lema nada sobre nós sem nós. Né? Eu até me perdi um pouco, eu estava falando mesmo, mas sobre... Eu te perguntei de onde veio a ideia de fazer o cartoon sobre pessoa com deficiência, que veio a perguntinha lá. Mas eu acho que está respondido. E outra pergunta então... que foi feita, Ricardo, é se todo cartoon tem uma história. Olha, basicamente todas elas têm uma história. Tá? Se não fosse trágica, seria cômica. Por exemplo, tem um desenho de uma pessoa que vai pedir uma informação. Por favor, o senhor poderia me dar uma? Aí a pessoa já metia a mão no bolso e uma vez me deu uma nota lá, uma pratinha, achando que era esmola. Né? E isso acontece sempre. Né? Não só, às vezes, não, mas o camarada talvez estava com uma roupa assim. Não, tá? Eu tenho um amigo que ele estava de terno, tá? E ele ganhou uma esmolinha. Tá? Esse rapaz era um deputado estadual aqui em Vitória. A gente vai mostrar esse cartoon. Eu quis separar agora como qual é a história. Para o Ricardo, a gente mostrar alguns cartoons e um é esse daí. Para quem não sabe, o Ricardo ele tem um livro de cartoons, de tirinhas. Esse livro está à venda. Então, o Ricardo ele faz a venda dos livros, né? Então, depois, quem quiser pode falar diretamente com ele. Vamos lá, então a gente vai falar desse que parece uma situação de esmola. Vamos mostrar aqui para quem não conhece. De um lado, a gente tem um homem que está sentado em uma cadeira de rodas e ele pergunta: por favor, o senhor poderia me dar uma? E do outro lado tem um homem com uma auréola de anjo estendendo uma nota de dinheiro. E aí o homem que está sentado na cadeira de roda fala com dinheiro na mão que ele queria era uma informação. Isso aqui realmente aconteceu, Ricardo? Sim, aconteceu e ainda, às vezes, acontece, né? Porque Ricardo, por que a auréola na cabeça do homem que está aqui em pé? Você sabe que o negócio é o seguinte, o movimento de pessoas com deficiência quebrou uma cultura, a cultura do assistencialismo, do paternalismo. Porque eu vou te ajudar, entendi. Sim. E pelo fato, né, da pessoa com deficiência, ele era uma pessoa invisível, às vezes ficavam jogadas, né, com um maltrapilho. Então as pessoas jogavam uma esmolinha, né, porque imagina uma pessoa pobre, não tinha condição na época de trabalhar, que não tinha a chamada lei de cotas, né, um analfabeto. Talvez ou nasceu com uma deficiência ou sofreu um acidente, não tinha leis, não tinha nada. Então, para não passar fome, ia para as portas, né, de igreja, né? Enfim. E aí é o seguinte, havia aquela cultura da esmola. Quem dá esmola vai receber, né, um pedacinho do céu, aquela coisa da visão da esmola, da coisa caritativa, da piedade. É isso que eu digo de quão atual ainda é esse livro do Ricardo, porque aqui é uma coletânea dele desde 81 até 2001. Então, tipo, esses cartoons que a gente está mostrando aqui, eles são de muitos anos, né, atrás.
estou falando de uma cultura. É. Estou falando de uma cultura. Porque a gente saiu, ainda resquícios, né? A cultura do assistencialismo, da esmola, enfim. Né? Então, a visão, hoje as pessoas com deficiência trabalham, estudam, muitos né, que não querem, digamos, ficar ali, aposentado até por invalidez. Eu me recusei a aposentar, mesmo precisando de dinheiro. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Né? Porque antigamente bastava você ter um dedinho cortado se você se aposentava por invalidez. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Nessa brincadeira toda, eu trabalhei 42 anos, né? Trabalho ali, tá? Mas o meu trabalho mais prazeroso, eu sempre trabalhei na prefeitura e exerci várias funções, mas a minha função que mais deu prazer fui o primeiro professor de desenho da minha cidade. Né? Fui convidado para trabalhar numa recém-criada Secretaria da Criança e do Adolescente, e um dia eu vi crianças nas imediações da secretaria fazendo uso de drogas. Eu falei, poxa vida, crianças morrendo aqui nas imediações de uma secretaria da criança e do adolescente. Eu falei, o que posso fazer? Eu falei, a arte, né? Como eu fui salvo pela arte, eu cheguei, abordei, vocês gostam de desenho? Eles, tudo bem, a gente gosta. Então, embaixo de um pé de árvore, eu comecei a fazer desenho com aquelas crianças e que originou num projeto de minha autoria, Desenhando o Amanhã. Então, fui o primeiro professor de desenho de Cachoeiro, tá? E me deu muito prazer. Que bacana. Então, sou um arte educador, porque acredito piamente que a arte, como instrumento de transformação, né, pode dar essa contribuição. Ô, Ricardo, e esse outro aqui, ó? Ah, sim. Esse aqui é o Zé da Rampa. É o Zé da Rampa. Pois é, a gente enchia a paciência dos arquitetos, enfim, tá? Isso aconteceu comigo. Numa praça aqui da cidade... Ô, Ricardo, só um instantinho que eu vou descrever a imagem que a gente está mostrando aqui para o pessoal, tá? Sim. Tem uma escada, aí embaixo tem um homem sentado numa cadeira de roda com um papel grande, assim, parecendo um projeto. Aí em cima da escada tem um homem sentado na frente de uma mesa de trabalho, como se fosse um projetista, e olhando assim, brabo para trás. É só para quem não enxerga poder saber do que a gente está falando. Sim, pois é. Então, era o conceito, digamos, né, da arquitetura padrão. Nada era pensado, né, na questão acessibilidade. Não se falava em acessibilidade nessa época. Né? E pelo fato de eu ser, digamos, o articulador, né, do movimento, então você passa a ser aquela pessoa chata, né? Toda hora falando de rampas, isso e aquilo. Né? Numa época não se falava nisso. E aí eu chegava na Secretaria de Obra, aí estava lá aquelas plantas, né? E essas plantas de obra não contemplava a acessibilidade. Né? Eu falava, olha, mas que tal colocar uma rampa aqui? Porque naquele tempo falava mais de rampa, né? A gente sabe que a acessibilidade é um termo bastante amplo, né? Hoje eu estou falando basicamente das barreiras arquitetônicas, né? E acessibilidade. Né? Então, ali eu falava, não, olha, isso aqui não pode, tá? Essa planta aqui não tem condição, tá? Porque aqui tem escada, tá? Aqui tem porta estreita, aqui não tem isso, tá. Tem que ser uma porta mais larga para passar uma cadeira de rodas. E aí o secretário me marcou. Olha, quando eu chegava, as pessoas já olhavam, olha, o secretário não está legal com ele, né? Porque ele chega para fazer crítica, aí ele fala assim, já veio um camarada da rampa, já veio um tal de Zé da Rampa ali, tá? Aí ele falava, olha, o negócio é o seguinte, ó, a planta já foi aprovada, não tem como mudar, tá? Se você, tá? Sempre, ó, tá aprovada, tá? E aí, nunca dá para mudar, né? Nada. Não, e outra coisa, estava no papel, tá? Agora eu pergunto, qual é mais fácil, mudar no papel ou simplesmente desmanchar uma obra, né? Uma obra... assim, não, às vezes não é nem qual é o mais fácil, qual é o mais barato.
mais E barato. quando Pois é. Então, infelizmente, acho que hoje serve também, hoje, há muita resistência. Vocês que são arquitetos, é muito difícil falar de acessibilidade, porque as construtoras, eles não querem investir em acessibilidade. Então, acho que é preciso um pacto, né, federativo, que os prefeitos abracem a causa da acessibilidade. Tá? Um amigo meu lá de Uberlândia, que é uma cidade também muito acessível, né? Ele trabalhava num setor onde liberava o Habite. Ele tem uma deficiência física, um professor, e ele só liberava, pelo fato de ser um militante do movimento de pessoas com deficiência, ele tinha ordem, só liberava a obra, o Habite, se tivesse acessibilidade. Tá? Então, eu acho que a questão da acessibilidade tem que começar pela nossa cidade. Porque nós moramos aonde? Nós moramos nos nossos municípios. Né? Então, nós deparamos com as barreiras aonde? Né? Na rua tal, no prédio tal, na prefeitura tal, tá? Enfim. Tá? Então, é preciso que os políticos locais abracem a causa e que conheça a LBI, porque quando se fala em LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e outras, a Convenção da ONU, infelizmente, boa parte dos políticos desconhecem desses direitos e acham que isso é coisa de deficiência, não dá muita... isso é besteira, não precisa, isso é besteira. Tá? Então é preciso... Mas, Ricardo, eu acho que por isso que a gente vê uma atuação tão forte hoje do Ministério Público em cima desses municípios mesmo, assim. E talvez também esse seja um dos motivos. Eu não sei se tu sabe, a primeira live que eu fiz nessa série foi com o Eduardo Ronchetti e a gente estava conversando sobre isso. E ele falou assim: Mari, eu acho que se não tivesse essa atuação do Ministério Público, talvez nós nem estivéssemos aqui conversando sobre isso. E o quão forte isso é, né? E até triste de que a gente hoje tem essa atuação e essa promoção da acessibilidade arquitetônica porque dói no bolso. E realmente é assim que acontece, né? As coisas eu acho que só andam para frente realmente quando dói no bolso das pessoas, porque senão... Olha, infelizmente, enquanto tivermos esses segmentos empresarial, de políticos, se elegeram só em causa própria, né, que ignoram a nossa luta, né, pela cidadania, infelizmente vai ser muito que isso retarda a nossa luta pela inclusão, porque a inclusão é um conjunto de ações, né, e passa necessariamente por políticas públicas de qualidade e todos principalmente os nossos gestores, né, precisam assumir, né, porque tem que começar pela sua cidade, né, e infelizmente ainda há muito chão para a gente andar, né, mas é preciso sim a nossa organização de pessoas com deficiência, porque só tivemos conquistas porque nós quebramos aquela visão de alguém falar por nós, né? Que antigamente as entidades assistencialistas, boa parte eram de pessoas governadas por pessoas sem deficiência, que faziam campanhas caritativas para ajudar o aleijadinho, tá, o coitadinho. Tá? Então, nós quebramos essa cultura do assistencialismo e no lema, nada sobre nós sem nós. Então, nós fomos à luta, tá? Porque nós sabemos o que nós queremos, o que não queremos. Tá? Então, é muito importante, né, que a sociedade se junte ao nosso movimento. Nós não queremos segregar ninguém, excluir as pessoas não deficientes, pelo contrário. Tá? Mas é preciso dar a voz às pessoas com deficiência. Tá?
Ô, Ricardo, eu queria mostrar essa capa desse livrinho que tu me mandou. Sim, Esse daqui, ele é mais atual, mas a gente vê que ele tem, né, toda uma questão aqui de diversidade, principalmente nas empresas. Eu acho que é mais sobre isso, esse livrinho, eu não li ele todo ainda, mas ele fala sobre essa garantia, né, da diversidade e da inclusão dentro das organizações empresariais. E é muito bacana que a gente vê como a inclusão da pessoa com deficiência, ela é pauta de várias outras questões, né? Aqui a gente tem a imagem do nordestino, a imagem de uma pessoa obesa, os negros, enfim, os judeus, religiosos, pessoas LGBTQIA+. sim. Então, são pautas que são todas importantes, né? Sem dúvida. Porque eu acho o seguinte, o nosso movimento, já que nós lutamos pela inclusão, tá? É claro que cada um conhece a sua pauta de luta, né? Tá? É importante a sua organização individual para depois ter uma representação coletiva, a união de todas as forças progressistas, das organizações e movimentos sociais, né? Então, hoje nós falamos muito, né, da diversidade humana, né? Então acho que tem que haver um movimento forte, né, consciente, né, que para vencermos, né, uma sociedade excludente, fascista, é preciso a nossa organização, tá? E a nossa luta para combater o racismo, a homofobia, e todo tipo de preconceito, né? Porque nós ainda vivemos numa sociedade extremamente racista. A gente vê todos os dias acontecendo o racismo aberto, né? Tá? Então, isso é inaceitável. Então, é preciso a união de todas as forças progressistas, a organização da sociedade, no combate dessa violência e no sonho de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Não é utopia, é possível, sim. Tá? Sim. É preciso que a sociedade pare de olhar para o seu próprio umbigo, tá? E olhe mais para o próximo, para o coletivo, né? Então, acho que nós temos como diz, mania de ter fé na vida, tá? Então, acho que enquanto houver a vida, a esperança, né? Então, acredito muito, como diz, mas você tem essa idade, você não era para estar pendurando na sua chuteira. Não, eu ainda continuo na luta, tá? Pode contar comigo, né? Porque estou aí para o que der e vier dentro dos meus limites, né? É muito legal. Não abro mão da minha dignidade, né? Porque é uma conquista. Sim. Nem um milímetro a menos, né, dos nossos direitos, tá? Porque são conquistas a duras penas, né? Um país tão complexo, tá? E desigual, né? Então é preciso a gente sonhar com esse país mais justo. Sim. Vai ser difícil? Tá, mas a gente tem que não pensar no hoje, mas também pensar nas novas gerações. Tá? Uhum. Ô, Ricardo, uma dúvida. Como eu sou arquiteta, trabalho com acessibilidade, às vezes tem outras pessoas aqui que às vezes também são arquitetos ou que têm essas dúvidas ou curiosidades, enfim. Tu é uma pessoa que usa muletas, certo? Uhum. O que de adaptação, de coisas assim relacionadas à acessibilidade que tu usa no teu dia a dia? Tipo assim, tu vai no banheiro, tu segura nas barras ou não? Um corredor mais largo. O que é importante para ti em relação a essa quebra de barreiras arquitetônicas? Olha, na realidade, pelo fato de eu falar tanto, né, de acessibilidade, eu não conhecia as normas técnicas, né? E aqui também conta com poucos arquitetos, né, que têm essa visão, né, que trabalham dentro da questão das normas da NBR, enfim.
Então, por conta própria, eu eu mesmo desenhei minha casa, né? Eu sou um desenhista artístico, mas eu sou teimoso, tá? Eu mesmo fiz o desenho da minha casa e chamei alguns profissionais e está aqui, tá? Então eu fiz rampas, né? Fiz mais ou menos barras no banheiro, mas pelo fato de eu ser, digamos, um muletante e não um cadeirante, né? Que isso é uma linguagem entre nós mesmo, né? Uma linguagem oficial, porque o termo, a terminologia pela ONU, aprovado pela ONU, é pessoa, pessoa em primeiro lugar, pessoa com deficiência. E nada assim de siglas, né? Fica muito, acho que é importante falar sempre pessoa, ser humano em primeiro lugar, né? Então, pelo fato de ser muletante, eu acabei esquecendo um pouco, né, de adaptar algumas coisas Mas ao assim, ó, se tu tá num lugar, tem uma rampa e uma escada, tu vai na rampa ou tu vai na escada? Olha, incrível que pareça, é o seguinte, quando eu era jovem, tá, eu subi todos os morros da cidade, subir degraus para mim era mamão com açúcar, tá? Mas hoje eu tenho um problema a mais, né? Que além da minha deficiência, hoje eu sou uma pessoa de idade, então um degrau já é uma barreira para mim, tá? Então eu tenho que dar preferência uma rampa, tem que dar preferência a uma barra, né, um corrimão, tem que pensar na segurança em primeiro lugar. Tá? Mas aí o negócio é o seguinte, então aqui em casa eu fiz o básico, mas o que aconteceu? Um dia eu escorreguei e quebrei meu único pé, né? Digamos, fisicamente normal. Tá? E como minha mãe dizia, quem tem dois tem um, quando tem um não tem nenhum. Não tem mais Aí eu, nada. aí eu passei a usar a cadeira de rodas. Olha, mas eu vou te contar, sinceramente, quando eu vi, tudo estava fora do lugar, né? O forno, o micro-ondas não alcançava, a pia já não alcançava, então eu falei, meu Deus do céu, tá? Então, é isso, né, que uma pessoa que usa a cadeira de rodas depara no dia a dia, porque nada foi pensado, né? Ou seja, nada foi pensado para as pessoas com deficiência, seja ela pessoas com cadeira de rodas, seja ela uma pessoa cega, seja ela uma pessoa surda e outras deficiências, porque a sociedade pensou em uma sociedade padrão. Então, se está havendo essas mudanças, é porque está havendo uma conscientização da sociedade, desses profissionais éticos, né? e a luta das pessoas com deficiência. Tá? Então, nada de graça. Tá? Então, está havendo mudanças significativas e acredito que é possível, nesse debate permanente, nessa troca de experiência, né, esses profissionais possam estar apresentando mais inovação na área de acessibilidade. Né? Ricardo, já estamos assim no nosso fim. Queria agradecer muito a tua participação na live. Foi muito gostoso, muito tranquilo conversar contigo. Eu queria saber se tu poderia dar algum recado para os arquitetos, engenheiros que trabalham com acessibilidade, assim como eu. O que que tu falaria para a gente, assim, como aquela dica, aquela sugestão, enfim. Olha, eu acho o seguinte, os profissionais que abraçaram a causa da acessibilidade, tá? Vocês estão de parabéns, tá? Porque vocês estão no caminho certo, porque é preciso a gente quebrar esse conceito do homem padrão. É preciso lembrar sempre, nós estamos primeiro que a nossa sociedade envelheceu, tá? Então, se a pessoa jovem, como diz, não tinha nenhum problema, né, físico, mas a pessoa de idade, se não tiver qualidade de vida, ela passa a ser uma pessoa com deficiência motora, uma pessoa com deficiência visual, auditiva. Então, quer dizer, um número crescente de pessoas com algum tipo de deficiência
vítimas dos acidentes de motociclístico, né? E, enfim, tá? É muito grande. E aí eu pergunto, onde estão essas pessoas que sofrem um acidente, estão numa casa que não foi adaptada em nada? Onde estão essas pessoas que não podem mais sair sequer na porta de sua casa porque a sua rua ou bairro não foi adaptado, né? E aí aquela pessoa, digamos, aquela pessoa que na juventude era uma pessoa magra, hoje já é uma pessoa obesa, né? Então, pelo fato de nós termos a transformação, né, biológica, então acho que é preciso pensar assim, olha, precisamos da qualidade de vida, respeitar o ser humano, a diversidade, a transformação da sociedade, tá? Porque essas pessoas não podem estar segregadas, impedidas de usar a sua própria casa, porque essa arquitetura excludente de uma casa, né, com escadas escorregadias, né, com pisos escorregadios, né? Então tem que pensar o seguinte, olha, eu sou um ser humano, eu estou fazendo esse projeto, tem que pensar, aqui vai ter uma criança, o que eu posso fazer para dar mais segurança à criança? Aqui vai ter um idoso, o que eu posso dar qualidade de vida, segurança a esse idoso? Porque pode ser o meu pai, pode ser minha mãe. Então tem que se colocar no lugar do outro, enquanto esse profissional ficar só nessa visão técnica, ele não vai fazer nada. Então ele tem que ter um olhar humano. Estou fazendo essa casa, essa cidade, planejando essa cidade, porque amanhã eu posso querer sair, usufruir do meu direito de ir e vir. Tá? Então eu preciso pensar em segurança, né? Acessibilidade, tá? Esses direitos básicos do ser humano. Tá? Então isso passa necessariamente por uma consciência, né, humana desse profissional. Tá? Seja um profissional ético, responsável, né, por tudo que você faz. Tá? Se você faz uma obra que não contempla o ser humano, tá? Você está fazendo uma prisão para eles. Tá? Então, seja humano. Tá? Pense em você. Pense no seu pai, na sua família. Antes de planejar alguma coisa, se possível, tiver dúvida, senta numa cadeira de rodas. Tá? Então, se você sentando numa cadeira de rodas... Gente, não é feio sentar na cadeira, não tem um bicho lá, não, pode sentar. É um acessório. É como o professor Não é Eduardo está fazendo. preconceituoso tu sentar na cadeira também. Ai, vão me ver, vão falar alguma coisa. Não, relaxa, senta, vê como é que é. É a mesma coisa. O professor Eduardo tem feito essas vivências com sucesso, quer dizer, nas dependências da Rede Globo, tá? Fazendo o quê? Tá? Vamos pensar o seguinte, olha, alguém vai colocar uma venda nos olhos, né? Vai se passar de cego. Tá? E se você fosse cego, né? E se você usasse a cadeira de rodas, tá? Então, é isso, porque você pode ser uma pessoa com deficiência temporariamente, tá? Escorregou numa casca de banana no banheiro, você vai ter só uma deficiência temporária. E aí, como é que fica? Tá? Então, pense nisso, tá? Porque nós não falamos de deficiência mais, nós estamos falando de ser humano, você. E você não pode ser aquele robô planejado para fazer somente aquilo que o patrão mandou. Pelo amor de Deus, chega de violência, tá? Então, temos que fazer justiça social, né, nessa sociedade tão injusta, tá? Então, seja esse profissional, né, mais ético, tá? Então, e se algum de vocês, às vezes, fica pensando, mas onde é que eu vou buscar essas informações? Como é que eu vou... Maria, eu não tenho essa... Que às vezes o pessoal fala, Maria, tu não tem vergonha de perguntar para a pessoa? Tá, eu não tenho vergonha de perguntar, mas às vezes tu não quer perguntar, assiste todas as lives. Sim, se vocês porque, assistirem todas as lives, vocês já vão ter um pouco dessa experiência de como é uma pessoa que usa muleta, uma pessoa que usa cadeira de rodas. Vamos ter aqui pessoas que são cegas, que não escutam, enfim. Busquem os conteúdos. Até hoje as redes sociais estão aí. Será como é que uma pessoa cega escolhe uma roupa? Bota ali no YouTube.
né? Sim, sim. Olha, sinceramente, olha, as redes sociais têm seu lado, quem não sabe usar, né, tem contribuído negativamente em algumas situações, mas para quem sabe usar as redes sociais, então as redes sociais acho que foi um canal muito importante da gente estar quebrando paradigma. Nunca a gente apareceu tanto de uma forma por alguns, né, de uma forma positiva, informando, né? Quantas pessoas, como tem aqui eu esqueci o nome dele, um japonês, um cadeirante que aborda muito a questão da acessibilidade. Quantas É pessoas... o Ricardo o nome dele, ele Ricardo, é teu, igual teu nome. isso, é um sobrenome japonês, tá? Eu não vou me arriscar, tá? Mozakai, Ricardo Mozakai. Então você vê que tem muitas pessoas mostrando, olha, sou cadeirante, faz isso, isso, isso. Então, quer dizer, está mostrando não só os profissionais como você, mas está mostrando as próprias pessoas com deficiência que não tinham essa visão. Tá? Então, a pessoa com deficiência, hoje, ele é desinformado porque ele quer, né? Porque tem todas as informações. O Brasil, por exemplo, não precisa mais fazer leis. Nós conquistamos as melhores leis do mundo. A lei brasileira de inclusão, tudo está ali. Então, se você acha, eu não sei quais são meus direitos, procure lá a lei brasileira de inclusão. Tá? Nossa conquista lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tá? Então, nós tivemos uma legislação mais avançada do mundo, mas é preciso agora que a sociedade coloque em prática informação e prática, tá? E essa consciência humanizadora desses profissionais. Então, eu levo fé, né, nessa classe, né, que levanta a bandeira da acessibilidade. Acessibilidade, como sempre falo, acessibilidade não é coisa só de cadeirante. Acessibilidade contempla a todos, tá? Então, coloque, acessibilidade é vida, tá? O ser humano sem acesso, ele não vive, tá? Acessibilidade é ter como o ar que a gente respira, tá? Então, coloque em primeiro lugar acessibilidade. Quando fala acessibilidade, não é acessibilidade arquitetônica, mas acessibilidade à vida, à informação, a tudo, tá? Então, isso é acessibilidade. Ricardo, eu queria te agradecer a tua participação, agradecer a todo mundo que tá aqui assistindo com a gente ou que assistiu. Quem quiser, de novo, adquirir tanto o livro do Ricardo, pode falar com ele. O livro do pessoal aqui do 14 Profissionais, a gente consegue ver com eles o link ali também para comprar. Enfim, gente, agradeço também a todos que estão aqui. Quem quiser o certificado de participação, às vezes, Ricardo, tem estudante que usa como horas para a faculdade, e eu tenho um prazer, podem usar assim como horas. Vem falar comigo ali depois que a gente eu mando o link ali para vocês assinarem a listinha de presença. E muito obrigada por tu estar aqui hoje com a gente, tu ter batido esse papo. Eu posso terminar com uma frase que eu gosto muito, a gente fala de limites e Claro. possibilidades. Então, gosto muito de uma frase que diz: grandes são os seres humanos que, conhecedores de seus limites, tornam infinitas as suas possibilidades. Tá? Então, não há limite quando a gente quer lutar, né, e tem esse objetivo. Tá? Vamos chegar lá, se Deus quiser. Tá? Eu agradeço de coração, Mariana. Eu tinha até anotado algumas coisinhas, mas como eu sou muito emotivo, então eu falo na emoção, aí eu deixo o texto aqui, atropelo o português, tá? Então eu falo o que eu sinto, né? Porque se eu não tiver emoção para falar, não falo nada, não. Tá? Então eu só emoção pura, tá? Então é isso que me faz viver, lutar e acreditar que sim, é possível, tá? Porque eu tenho um sonho, né? E quem sabe, né? Nós podemos, tá? Muito obrigado. Obrigada, E gente. agradeço, Obrigada. né, a todos que prestigiaram essa live. Estou à disposição de vocês, tá? Sempre, tá? Boa noite a todos. Fique com Boa Deus. noite também, pessoal. Muito obrigada. E semana que vem tem mais, domingo, às 8 horas da noite. Beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau. Bom final de domingo.
Tchau, Ricardo. Um abraço, até a próxima.